Vamos chamar nossos convidados, Opa. começar a falar de futebol nesse final de semana, confronto da dupla Bavi. Vitória joga contra o Internacional, 4 da tarde, Bahia 18h30 contra o Criciúma. E a gente já tem aí, ó, o Maximiliano para participar com a gente, direto de Criciúma. É carvoeiro mesmo, de verdade será? Olha quanta camisa bonita do Criciúma. Gostei desse cenário, hein, rapaz? Muito bom dia para você, meu parceiro. Olá, rapazes, muito bom dia. Ótimo estar conversando com vocês. E como vocês puderam reparar ao fundo, bem Criciúma, né? Bem carvoeiro, estamos aí com expectativas para esse jogo de domingo contra o Bahia. E bora que, cara, eu tava dando uma olhadinha nas cotações na Bet Nacional aqui e tem palpite bom pra gente soltar, tá? Olha aí, rapaz, eu quero saber, Maximiliano, como é que vem o Tigre para esse jogo de logo mais, né, de amanhã contra o Bahia. As duas equipes já se enfrentaram, o Bahia acabou vencendo as duas pela Copa do Brasil, o Bahia vem embalado, bem demais, no topo da tabela, o Criciúma precisando urgentemente se recuperar na competição. Como é que chega o emocional do time, né, e o Tigre, né, numa maneira geral para esse jogo de domingo? Cara, as coisas mudaram bastante desde o confronto na Copa do Brasil. O Criciúma vem numa sequência negativa de resultados. Para vocês terem uma ideia, Cláudio Tencati, que está à frente da equipe, está na pior sequência no comando do Criciúma. São 5 vitórias, são 5 derrotas consecutivas. De certa forma, o emocional está bastante abalado e principalmente o elenco está muito curto. Algumas lesões de peças muito importantes. O Felipe Matheus, que vinha sendo um destaque no Campeonato Brasileiro, sofreu uma lesão no joelho. O Felipe Viseu, que era uma alternativa no ataque, também está fora por conta de lesão, e o Tencati tem feito alterações recentes. A exemplo, antes o Criciúma estava jogando num 4-4-2, agora já começou a jogar com 3 volantes também. É uma possibilidade nesse jogo contra o Bahia, já que o meio-campo do Bahia é muito forte também. Nessas últimas rodadas, tem sido um Criciúma que busca novas alternativas. O padrão de jogo mudou um pouco também. O Criciúma tem sido muito mais reativo, jogando por contra-ataques. E eu tô vendo que aí na tela nós temos o Criciúma provável, aproveitando para falar um pouco aí, né? O Gustavo provavelmente será o titular. Na lateral direita, uma possibilidade de mudança que muda a parte tática completamente. Porque o Criciúma, a partir daí, jogar com 3 volantes ou se não num 4-4-2 que tem sido convencional aqui. Mas como o meio-campo do Bahia é muito forte, muito preenchido, eu acredito que é mais provável com 3 volantes. Tem que conter essa força de ataque que o Bahia tem. A gente tá vendo aqui a escalação do Tencati, né? Que já enfrentou o Bahia 2 vezes, fez um bom jogo no jogo de volta. Na verdade, ele conseguiu anular bem o Bahia aqui na Fonte Nova, né? O Bahia teve as melhores chances, mas foi uma estratégia que o Tencati assumiu e acabou dando certo, com o Gustavo fazendo boas defesas. E no jogo de volta, o Criciúma foi melhor no primeiro tempo que o Bahia, e o gol só saiu lá nos 40 minutos do segundo tempo. Sim. Né? O Criciúma estava vivo ali, tentando fazer um golzinho para levar para os pênaltis, pelo menos. E aí ele vai tentar, acredito, montar uma estratégia parecida com aquela do segundo jogo, né? Gustavo, Claudinho ou Jonathan na direita, Jonathan ex-Bahia também. Rodrigo, Tobias e Hermes, lá na esquerda, Marcelo Hermes. E aí no meio de campo, tem essa dúvida, né? Se vai com o volante Ronald ou se vai com um jogador mais ofensivo, que é o Marquinhos. O Meritão mantido, Barreto e Mateuzinho. Mateuzinho que fez gol, mandei no combo da Forra na semana passada, ele fez gol, odd 5. Bolazier e Éder, esse é o provável time do Cláudio Tencati. Vamos mostrar o Bahia como deve ir, porque o Bahia tem baixas, né, para esse jogo, principalmente no banco de reservas, que é o Depena, que sempre que entra faz diferença, que ele foi decisivo no segundo jogo da Copa do Brasil, que fez o gol e deu assistência, né, na vitória por 2-0 sobre o Criciúma, pela Copa do Brasil, como eu já falei. E aí o Ceni, desculpa que o Arias está errado, é o Gilberto, né, o Arias está na seleção. Vai disputar a então Copa América. tem o Marcos Felipe no gol, Gilberto na direita, Gabriel Xavier, Cuesta ou Rezende, porque o Canu está machucado, se lesionou antes do jogo contra o Fortaleza. E aí tem essa dúvida se o Cuesta joga ou o Rezende vai ser mantido, ele que foi usado no jogo contra o Fortaleza. Luciano Juba na esquerda, o meio de campo é o mesmo e o ataque volta a ser ali Everaldo e Tassiano. Então Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, Everaldo e Tassiano. Esse é o provável time do Rogério Ceni para o jogo de domingo. Então temos aí um Bahia e Criciúma importantíssimo para os dois times. O Criciúma buscando se reabilitar depois de uma porrada que sofreu do Cuiabá, depois também de estar vencendo o Atlético Paranaense e tomar a virada com um show do Gonzalo Mastriani. É o jogo duro, Alan, mas que a gente consegue enxergar um favorito, né? Coloca na escalação de novo pra gente ver o time do Bahia aqui.
para que a gente possa comentar ainda com mais propriedade. Pois é, o Bahia, a gente tem falado constantemente aqui que o Rogério Ceni, enfim, achou os 11, né? É claro que muda uma peça ou outra, o Arias está fora porque vai para a seleção, vai disputar a Copa América, o Canu, como você trouxe aí, acaba sendo machucado, mas saindo machucado, mas a base, ela tem se mantido, né? O Tassiano, de fato, se encontrou ali numa posição, não dá para tirar o Tassiano do time, né? O Tassiano que já jogou em diversas funções aqui no Bahia, em tudo que é canto no meio de campo, mas como atacante acabou se destacando. O Everaldo também, que era outra peça, né? Que o Rogério Ceni tinha dúvida, coloca o Everaldo, coloca o Biel, coloca o Ademir, enfim, acabou acertando aí com o Everaldo. Esse é o time do Bahia, esse é o time que tem dado certo. Aliás, esse é o time que tem funcionado, é o time que o Bahia tem vencido, né? É o time que tem conquistado 3 pontos, é o time que está na vice-liderança, não tem por que ficar também mexendo muita coisa. Acredito muito, né, que o Bahia sabe da importância dessa partida, né? Tem jogos no Campeonato Brasileiro que são muito perigosos, né? Jogos quando você joga fora de casa com equipes teoricamente inferiores na tabela de classificação, né? Você acha ali que já tá meio que ganho, que não dá para ter tanta atenção assim. Esse é um jogo muito perigoso. O Rogério Ceni, experientíssimo no Campeonato Brasileiro, já passou por isso no Campeonato Baiano, né, com o Vitória, quando ele não acreditava que pudesse tomar uma virada ou perder, né, do rival que era inferior tecnicamente. Então ele já aprendeu essa lição. Eu acho que o Bahia, nesse sentido aí, pelo menos vai sair de lá com ponto. Você acha que um pontinho... Eu acho que o Bahia não perde lá, né? Mas queria ouvir do Maximiliano, né? Ele falou até que tinha um palpite lá. Aliás, vamos guardar o Maximiliano para daqui a pouco, né? Porque ele disse que vai ter palpite. Então, palpite é um negócio que a gente vai deixar para depois, porque aqui a gente sempre palpita também, né? Temos o Barbaço, não? Temos sim o Matheus Barbaço, que falou, né, sobre esse momento do Bahia. E a gente vai colocar ele agora aqui para bater um papo com a gente. Fala, galera, sintonizada no Partiu Bateu. Fala, meus amigos, Alan, Rainan, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Barbaço. Hoje eu não estou do estúdio, mas estou aqui para poder falar um pouco sobre esse momento do Bahia, o jogo que passou, o jogo que virá, essa sequência que o clube terá. Eu acredito que em muitas oportunidades, inclusive a gente via bastante isso com o técnico Renato Paiva, o treinador é relutante em reconhecer as fragilidades do time, reconhecer os momentos de adversidade, e isso querendo ou não, na minha concepção, um impeditivo para que você possa alcançar um processo de evolução que faça com que o time atinja um nível melhor, um nível maior, um nível superior. E o técnico Rogério Ceni reconheceu na entrevista coletiva que o Bahia não fez um bom jogo. Ele afirma que o time não fez um bom jogo, mas também reconhece que o time brigou até o final. E isso é importante de se entender, porque apesar dele ter passado na entrevista coletiva que identificou que o Bahia tentou fazer um jogo muito vertical, quando na realidade o time deveria valorizar a posse, e essa é uma característica desse time, inclusive ele dá a entender que não entendeu porque o time não conseguiu desenvolver o jogo da maneira que ele vinha treinando, trabalhando, é algo também para poder se analisar, detectar e evoluir. Então, fiquei não satisfeito, mas feliz que o Bahia conseguiu os 3 pontos, né, e venceu o primeiro jogo sem jogar tão bem assim nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Pode parecer até algo meio que paradoxal, mas eu acho que é algo importante na construção de um time maduro que procura aí as primeiras posições do campeonato. O jogo contra o Criciúma tende a ser um jogo complicado, mas eu estou na expectativa por retorno de Tassiano. Mesmo sem viver uma fase extraordinária, eu acredito que a presença de Tassiano ajuda até o próprio Everaldo, que teve que jogar muito de costas nesse jogo contra o Fortaleza, e a bola bateu muito e voltou. E agora jogando de frente e tendo o Tassiano como um companheiro ali no ataque, ele consegue se sair um pouco melhor, né? Você ter o desfalque de um jogador do time titular, como vai ser o caso ainda de Santiago Arias, não é só ruim para o time titular, né? Mas é ruim porque você perde também uma alternativa, uma opção no banco. Foi assim no último jogo com o Ademir, que não fez um jogo tão bom, atuando muito aberto pela esquerda, e não passou a ser uma opção no segundo tempo, como foi contra o Galo, para poder mudar o panorama da partida, levar a rotação do time. Mas, enfim, eu acredito que temos tudo para poder fazer um grande jogo contra o Criciúma, que vem passando por um momento conturbado, depois de uma boa amostragem no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, de ter goleado o Vasco, caiu bastante, o Bahia tem que aproveitar. Eu acredito até que as próximas rodadas aí vão credenciar o Bahia realmente a brigar ali no topo, brigar ali em cima. Se não assumir a liderança do campeonato, ficar ali entre segundo e terceiro lugar. Mas eu acho que o torcedor já tem motivos de sobra para acreditar que esse time pode ir além na competição, e a gente segue torcendo para que as coisas sigam da maneira que estão. Abraço, galera. Até a próxima.
Tá aí o Matheus Barbaço, o cara que cobre o Bahia aí, tem um dos maiores canais no Norte e Nordeste, falando de um só clube, né? O Sou Mais Bahia, um grande abraço pra você. Barbaço que trouxe muitos cenários aí. A gente vai falar muito mais sobre Bahia e Criciúma e também sobre Vitória Internacional, mas antes eu vou mandar minha dica, então chama aí no Partiu Análise, porque é em Bahia e Criciúma que eu vou mandar braba. Vem! Já trouxe todo o meu argumento, né, sobre essa partida, então não vou perder muito tempo. O jogo que acontece amanhã, 18h30. O Bahia é o segundo colocado, o Criciúma ali, ó, na 17ª, ali na zona de rebaixamento. Olha o retrospecto do Criciúma jogando dentro de casa nas últimas 5 partidas. Tomou 5 do Cuiabá, tomou 2 do Palmeiras, tomou 2 do Bahia, empatou com o Juventude, empatou com o Brusque na final do Catarinense. Nos últimos 10 jogos, só venceu 2 partidas jogando dentro de casa. Já o Bahia jogando fora de casa, olha como é que tem sido o retrospecto. Empatou com o Atlético Mineiro, candidato ao título, é importante a gente dizer isso, fora de casa. Bateu o Criciúma por 2-0, bateu o Botafogo por 2-1, outro candidato ao título novamente também, na minha opinião. Empatou com o Vitória, buscou um empate heróico, né? Contra o Vitória no Barradão em 2-2 e perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro para o Internacional, a única derrota que o Bahia tem até hoje. 10 jogos sem perder no total o Bahia tem, por isso empate anula do Bahia é a minha dica, muito mais pela cotação. A cotação tá muito convidativa, tá boa na minha ótica, então se houver empate, essa aposta ela é anulada, o dinheiro é devolvido, mas se o Bahia vencer, a gente acaba tendo o nosso green. A gente só perde nessa aposta se o Bahia perder, o que eu não acredito que aconteça. Empate anula, né? Sim. Então Ou vamos lá, vamos zero. procurar aqui. Será que o handicap 0 tá bom? Deixa eu ver o handicap 0. Pagando 1,67. 1,67. Viu? Tanto faz. Ou empate anula ou Então, handicap pronto, 0. Vamos lá. Tá lá. Empate anula a aposta, 1,67. Tá feita a aposta do Alan Guimarães para esse jogo. 10h23. Vamos rapidamente lá com o Maximiliano, que ele disse que tem um palpite para esse jogo também, né? Opa! Solta a brava, Maximiliano. Quero saber, hein? Qual é o palpite desse jogo? Rapazes, simplesmente a braba, e eu acredito a mais provável também, o embasamento tá pelo lado do Criciúma, tá? O Criciúma sofreu 30 gols nessa temporada até aqui. Desses 30 gols, 22 aconteceram no segundo tempo. Foram 10 nos 15 primeiros minutos e 10 nos últimos 15 minutos do segundo tempo. Pode abrir aí na cotação de segundo tempo e colocar mais de um gol que, se depender da parte defensiva do Criciúma, olha, tem sido muito provável nesses últimos jogos. Ao menos aconteceu bastante desde o início da temporada e a cotação tá boa, dá de entrar Sanelo também fazer uma duplinha que vai ficar bem da hora. Interessante, porque Bom o Bahia demais. também vem fazendo os seus gols no segundo tempo, né? Sim. Quando entra quando muda o esquema tático do time pelo Rogério Ceni. Então, over 1,5. Exatamente, e o Criciúma no ST. sofre um pouco justamente quando faz essas alterações. Claro que o primeiro tempo nessa temporada tem sido muito mais intenso. O Criciúma, apesar de não ter 90 minutos tão inteiros assim, costuma entrar muito organizado. Principalmente nos primeiros 45. É mais resistente, mais combatente, mais ofensivo também. E pegando até de base como foram esses jogos na Copa do Brasil, o Bahia conseguiu marcar contra o Criciúma justamente no segundo tempo. Claro que cada jogo é um jogo. O Criciúma pode vir com uma proposta completamente diferente. E, claro, a expectativa é de um jogo competitivo. Afinal, já tivemos uma prova disso na Copa do Brasil. Então vamos aqui, ó. Tem esse mercado na Bet Nacional. Segundo tempo total, mais de 1,5, pagando 2,22. Se você quiser ser mais conservador, acima de 1. Se tiver só um gol no segundo tempo, vai ter o reembolso. Se tiver mais de 1, você tem a aposta paga, né? Vamos botar aqui 50 só pra gente ver o que é que vai dar, mas eu achei interessante o embasamento dele, porque eu já tinha percebido esse padrão no Bahia também, que marcou gol em todos os jogos fora de casa. Cacá, e o Galvão, o que tá fazendo? Nem te conto. Bem, amigos, ela se agita, vai acertar quantos gols da partida. Profetizou na Bet Nacional. Galvão, fala, Vini. Sentiu, senti que hoje tem gol, Galvão. Ele tem estilo, parou, olhou pra TV. É pênalti. Vini Júnior, partiu, bateu. Aqui tem brasilidade, Bet Nacional, a Bet do Brasil. Jogue com responsabilidade.